Olá, tudo bem? Eu sou a Jane Garcia e aqui nós estamos no Educar e Amar e esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Deixa eu me apresentar antes de nós falarmos nosso primeiro tema do vídeo de hoje. Eu sou mãe de um menino de 9 anos, que é o Lucas, da Gabriela, que tem 15 anos, sou casada há 18 anos com o Wellington e meu sonho sempre foi ser mãe. E eu gosto muito desse universo, eu vivo ele com muita intensidade, estou sempre buscando aprender mais e mais, tanto que eu me formei em pedagogia por amor, já tenho aí mais de 10 anos de experiência na área, onde eu atendo pais, famílias, oriento, e essa foi a maneira que eu encontrei de estar compartilhando um pouco desse meu conhecimento com vocês. Então já curtem aí o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas, com as mamães, papais, porque nós vamos ter aqui sempre conteúdos diferentes para ajudá-las aí, ajudá-los na criação dos filhos, tirar as dúvidas de vocês. Então fique até o final do vídeo, porque hoje eu vou dar algumas dicas e orientações com relação à fala da criança, ao desenvolvimento da fala. Então não saia daí, fique no canal. Gente, é muito comum eu bater papo com alguns pais que vêm me procurar com preocupações relacionadas à fala da criança. A criança não desenvolveu a fala ainda, a criança, tudo ela aponta quando ela quer alguma coisa, e é uma grande preocupação dos pais. Eu digo assim que constantemente eu tenho pais me procurando para vir conversar, tirar dúvida, querer entender se a criança está no tempo certo, se está com alguma coisa errada relacionada à fala da criança. E na verdade existem vários fatores. Primeiro, você não pode comparar o seu filho com o filho da vizinha, de uma amiga, de uma prima, enfim, porque cada criança ela tem o seu tempo, cada criança ela desenvolve de uma maneira. Então, primeira coisa, não queira comparar o seu filho com outra criança, porque é um erro muito comum que os pais cometem de querer comparar uma criança com a outra. Cada uma tem o seu tempo e nós temos que respeitar o tempo da criança para que ela venha se desenvolver. Mas hoje eu quero nesse vídeo dar algumas dicas e orientações para que você venha observar se você está cometendo e seu filho ainda é um bebezinho, para que você já tenha essa orientação para que você possa ir colocar em prática no tempo certo. Quando a gente fala em fala e desenvolvimento da criança, desde que você tá ali gestante, né? Você ficou sabendo que tá grávida, você já começa a conversar com a criança, você já começa a interagir, é ou não é? Então isso é muito importante. E quando a criança nasce, desde os primeiros dias, os primeiros meses, é muito importante que esses estímulos eles continuem. Mas durante esse período, alguns pais cometem alguns errinhos aí que podem contribuir para retardar esse processo e desenvolver a fala na criança. Então, qual é aí o primeiro ponto que eu vou deixar para vocês, a primeira observação do que não fazer? Lembrando que não está numa ordem, tá? Do que é mais importante ou menos. São 5 dicas aleatórias que eu quero deixar para vocês, de tanto de erro como do que você pode fazer para melhorar esse processo da fala. Então, o primeiro erro que os pais cometem é dar bronca na criança quando ela fala errado. Lembra, a criança está desenvolvendo, ela está aprendendo a falar. Então é muito comum que ela erre uma palavrinha ou outra, troque uma letra ou outra. É muito comum até os 4, 5 anos de idade a criança fazer troca de letras. Isso é muito comum. Então não dê bronca no seu filho, não corrija ele com firmeza, porque isso pode inibir a criança, fazendo com que ela se retraia e ela venha ter um atraso na fala, pela questão dessa inibição por conta da sua bronca, tá? Então, erro número 1, não dê bronca na criança quando ela falar errado. A segunda coisa, usar a linguagem infantil com a criança. Não pode. É muito comum a gente perceber, assim, é mais eu, assim, às vezes estou em algum lugar, num shopping, num restaurante ou qualquer outro lugar, e eu vejo a interação dos pais, e é um erro muito comum os pais repetirem a fala errada da criança. Não quer um exemplo? Quando a criança fala assim, eu quero chocolate. É lindinho, eles estão aprendendo a falar, eles falam errado, e o pai chega, ou a mãe, alguém fala assim,
você quer chocolate? Você quer? E repete com a criança exatamente como ela está falando. Então, para a criança, ela não tem noção do certo ou do errado. Ela vai entender que aquilo que ela está falando está certo. Então, ela vai continuar falando o errado. Então, esse é um erro muito comum. Então, não fica repetindo com a criança quando ela falar errado. Então, quando a criança falar com você, ela vai falar do jeitinho dela, porque ela está aprendendo, você repete o que ela está te falando com toda a naturalidade, da maneira correta e com clareza, para que ela possa ouvir o certo e aí ela vai aprendendo a falar da maneira correta. Mas lembrando que não é chamando a atenção, mas com naturalidade. Então nunca repita a parte errado como a criança fala. Então, número 2, não fale errado como a criança, tá bom? E a dica número 3, não ria quando ela fala errado. Não ache engraçado, principalmente na frente da criança. Gente, a coisa mais linda que tem é quando a criança está desenvolvendo, está aprendendo a falar, ela faz as gracinhas, a coisa mais fofa. Mas não tire sarro da criança. Isso também, como lá na dica número 1, pode trazer retrair a criança, ou fazer o inverso. Por ela achar que você está se divertindo, ela vai continuar fazendo errado e, consequentemente, ela vai tornar aquilo um hábito e vai continuar falando errado, tá? Então não ache engraçado. É muito bonitinho, como eu falei, os bebezinhos, as crianças quando começam a aprender é muito engraçado, mas tomem cuidado porque isso é um erro, porque pode confundir a cabecinha da criança. E qual é o erro número 4 que eu quero falar com vocês aqui? Cuidado com o diminutivo nas palavras. Então, você quer leitinho? Você quer comidinha? Né? Falar com a criança sempre de forma clara e o mais natural, normal possível. Porque ela está, lembre-se, a criança está se alfabetizando. Então a linguagem também é uma forma dela se alfabetizar, não é apenas quando ela escreve. E quando ela está nesse processo, ela aprende errado, quando ela for para a etapa de alfabetização escrita, ela vai ter dificuldade para escrever o correto, porque geralmente nós escrevemos aquilo que nós falamos. Então tome cuidado com a forma como você conversa com a criança, procure ser claro, conversar com firmeza e de forma correta. Sempre de forma correta, assim a criança vai aprender também de maneira correta. E qual é o erro número 5 que eu quero falar aqui com vocês? Tardar em procurar uma ajuda profissional. É muito comum a gente ver crianças já maiores, 5, 6 anos de idade, com muita dificuldade para falar. Então, existem aí especialistas, né, que trabalham com a fala, né, o fonoaudiólogo, por exemplo. Então, assim, se você está com dúvida se o teu filho está com atraso na fala, ou porque você está cometendo algum desses erros, ou por uma questão mesmo de desenvolvimento, então não custa você fazer uma avaliação com um profissional que vai te orientar da melhor maneira. Assim você já descarta, né, essa preocupação de saber se ele está dentro da normalidade ou se realmente ele precisa fazer um acompanhamento. Lembrando que cada caso é um caso, como eu falei, cada criança é de um jeito, mas uma ajuda de um profissional ela é muito válida. Então o erro número 5, e não menos importante, é o atraso na busca por uma ajuda profissional. Tá bom? Então esses foram alguns pontos que eu quis deixar como erro e agora eu vou te dar mais 5 dicas do que você pode fazer para melhorar aí o estímulo da fala com a criança. Então a dica número 1, converse com clareza, sem mimimi com a criança. Então toda vez que for conversar com a criança, com clareza e deixando muito claro o que você está querendo da criança naquele momento, o que você precisa dela ou até mesmo o que vai ser feito. Então vamos tomar banho, vamos jantar, vamos almoçar, vamos colocar a roupa, enfim, toda vez que você for falar com a criança, você quer água, sempre de maneira clara, converse com clareza. A dica número 2 para estimular aí a fala, contar histórias, isso mesmo, a criança ela aprende ouvindo, então você contar histórias para a criança é muito importante. E quando você for contar as histórias, sempre com um tom de voz um pouquinho mais alto e também com clareza nas falas, nas pronúncias. Isso ajuda muito a criança
para que ela possa aprender as palavrinhas aí e começar a melhorar a fala dela. Dica número 3, estimule a criança a pedir o que ela quer, não pelos sinais. Às vezes a criança, ela faz algum gesto, ela reclama de alguma coisa e você automaticamente já começa a perguntar: ah, você quer isso, você quer aquilo? E ela nem falou ainda. Então a criança, ela pode ficar preguiçosa na fala. Então essa é uma dica, mas também um erro que os pais cometem aí, que eu não coloquei lá nos erros, mas não deixa de ser um erro, de muitas das vezes oferecer algo para a criança sem antes estimular para que ela fale o que ela quer. Você já sabe o que ela quer, mas é importante que você estimule para que ela não fique com a fala preguiçosa. Então todas as vezes que ela quiser alguma coisa, estimule ela a pedir o que ela quer e não fazer gestos. E a dica número 4, quando for orientar ou chamar a atenção da criança, chegue perto dela, olhe nos olhos dela, sempre na mesma altura, e fale com firmeza também o que você deseja dela. Por exemplo, vai chamar a atenção, vai fazer uma orientação, nunca gritando de longe, porque isso não chega fluente para a criança. Então sempre fale olhando nos olhos dela, com clareza nas falas. Isso ajuda muito também para desenvolver. E a dica número 5, e que é uma dica muito boa para trabalhar com as crianças, é através das músicas. Hoje você tem um repertório imenso aí de músicas infantis e elas são bem legais para trabalhar, porque geralmente as letras são curtas, eles repetem por várias vezes as mesmas coisas e ajuda muito a criança a desenvolver a fala. Então fica aí para vocês 5 dicas e 5 erros para que vocês possam trabalhar melhor aí o estímulo da fala com a criança. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Coloquem nos comentários aí quais são as dúvidas que vocês têm, ideias para que a gente possa trazer vídeos novos. Eu vou adorar estar gravando vídeos que foram sugeridos por vocês. Eu tenho muitas ideias bacanas, vários tópicos para poder trazer para vocês aqui. Então se inscrevam no canal, fiquem aqui conosco no Educar e Amar e até a próxima. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até mais!